Meu nome é Fabiano Oldoni, eu sou advogado criminalista, professor de Direito da Universidade do Vale do Itajaí. Faço pesquisa no campo da justiça restaurativa, direito sistêmico e trabalho com alguns livros escritos abordando essa temática também. Como explicar para os leitores o conceito de direito sistêmico? O direito sistêmico, ele é uma nova forma de você aplicar o direito. A gente trabalha com a ideia de que é uma forma muito mais humanizada de trabalhar com o direito. Por que isso? Porque o direito em si, quando você judicializa uma questão, o judiciário ele vai resolver o processo. Ele vai resolver aquela situação específica que chega até ele. Mas essa sentença judicial ela não resolve o conflito, porque o conflito é entre as partes. E o direito sistêmico, ou essa postura de olhar o direito de uma forma mais humana, mais ampla, ela trabalha com a ideia de que o problema tem que ser resolvido pelas partes. Você não pode terceirizar o problema para alguém. Então, quando a gente judicializa, o juiz dá uma decisão conforme a lei, conforme as provas. Mas essa decisão geralmente não agrada a ninguém. Principalmente no direito de família, é muito comum você ver uma separação, uma guarda ou alimentos sendo fixado e desagradando a todo mundo. Então, o conflito permanece. Então, o direito sistêmico visa justamente você olhar o conflito e não olhar o acordo. Você não olha o processo, você olha o conflito. Por quê? Porque esse conflito é um efeito de questões que estão por trás, que não aparecem. São as questões ocultas, são questões que não são trazidas. Então, a postura de você olhar o direito de uma forma sistêmica é você ir além dos problemas que são apresentados, além do A e do B, e fazer com que esse A e B, esses litigantes, consigam perceber realmente qual é o motivador do conflito. Essa é a ideia da visão sistêmica do direito ou do direito sistêmico. Lembrando que isso não é um ramo do direito, é só uma nova forma de você aplicar o direito. A gente hoje já tem uma morosidade grande no judiciário com o julgamento de processo. Tu analisar um contexto de uma ação, ela pode demorar ainda mais no julgamento de um processo? Não, pelo contrário. A gente trabalha em duas frentes. Primeiro, você não judicializa. Há várias oficinas, vários juízes que estão trabalhando dessa forma e eles fazem uma audiência conciliatória, ou até mesmo nos escritórios modelos, fazem audiências conciliatórias e o acordo, dali sai o acordo. Ou quando está judicializado, eles fazem essas audiências, fazem esses encontros, essas oficinas, e a partir dali o acordo é facilitado. Então há uma redução no número de sentenças, porque a ideia não é o juiz sentenciar, novamente, o juiz devolve o problema para as partes, ou seja, o problema é de vocês têm que entrar num consenso. Então, essas oficinas, essa forma diferente de ver o direito, de aplicar o direito, faz com que as partes realmente se voltem e olhem realmente onde é que está o problema. E aí elas conseguem visualizar qual é a motivação do problema e isso facilita até o acordo. Nós temos, por exemplo, juízes em Floripa, que foi uma das pioneiras que trabalha na vara da UFSC, ela sentencia muito poucos os processos, porque geralmente são feitas oficinas e são feitos os acordos provenientes daquelas oficinas. E os acordos são acordos que são cumpridos, isso que é importante. Porque esses acordos não são aqueles acordos de conciliações de mutirão de conciliação, que tu vai lá, me dá 10, te dou 8, fechamos em 7. Não é isso. Os acordos são acordos conscientes. E como são conscientes, as pessoas realmente visualizam o porquê que estão brigando, o porquê que estão litigando, e o que é importante para cada uma delas, elas saem daquele acordo e cumprem aquele acordo. Seja na área da família, no direito penal não tem como, porque não tem como você abrir mão de uma pena em algumas situações. Mas no direito de família, direito trabalhista, direito empresarial, principalmente direito de família, guarda, alimentos, separação, divórcio, é onde você tem uma aplicação muito mais efetiva dessa forma, dessa nova metodologia de ver o direito. O senhor escreveu livros sobre o assunto e defende a necessidade de mudar a forma de analisar e punir. Como seria isso? Tem o Direito Sistêmico, que é o primeiro livro que foi escrito sobre essa temática. Eu, a professora Márcia Saruba, a professora Maria Fernanda Gugelmin. Então esse é um livro que a gente apresenta de forma didática o direito sistêmico, Depois a gente trabalhou com outro livro, que é o livro da Constelação Sistêmica na Execução Penal, que é um livro que foi trabalhado a partir de um projeto no presídio, na Casa de Albergado do Irmão Liana, lá em Florianópolis. A gente trabalhou especificamente com 40 detentos e dali a gente montou, então,
colheu os dados e apresentou como trabalhar desta forma, com as constelações sistêmicas, com o direito sistêmico, dentro da execução de pena. E aí, por último, a gente fez um livro sobre a justiça restaurativa sistêmica, que é uma outra abordagem, um pouco diferente, que o CNJ está implementando agora, determinando a partir de 2016, todos os tribunais têm que implementar a justiça restaurativa, que digamos que seja o gênero, e o sistêmico está dentro da justiça restaurativa. Então, esse livro, essa nova ideia, é justamente você trabalhar com a questão de você resolver o conflito a partir do diálogo, não a partir de um terceiro que conceda direitos. O diálogo, a escuta, a cooperação, ela é o principal fator para que o conflito seja solucionado, seja transformado, porque assim, a gente não tem como diminuir conflito, não tem como você acabar com o conflito faz parte da relação humana, isso é normal. Você tem como transformar esse conflito, porque se o conflito aparece, é como se fosse uma doença, aparece o efeito porque tem uma causa. O conflito, todo o conflito, toda a violência é um chamado de ajuda, é um pedido de ajuda. Então, por trás disso existe uma situação que é oculta. Então, essa nova abordagem busca, através do diálogo, através do ouvir, do escutar, busca encontrar qual é a questão que está motivando essa violência. Dentro da família é muito interessante que, geralmente, as violências domésticas estão muito atreladas com a questão de vício. Então, mas isso não é percebido. Isso só é percebido quando é conversado, quando é explicado. Por mais evidente que seja para quem está fora da família, mas para quem está dentro da família isso não é perceptível. É como diz, eu acho que foi o Saramago que diz, para tu ver a ilha, tu tem que sair da ilha, né? Então a gente ajuda essas pessoas a saírem do conflito e olhar de fora. E elas conseguem perceber realmente qual é a motivação daquilo ali. Quais países já usam esse método e quais seriam os benefícios? O direito sistêmico, ou a aplicação da forma sistêmica dentro do direito, ela se eu não me engano, ela é só no Brasil, tá? Nós temos, o Brasil foi o pioneiro disso. A constelação sistêmica, ela surge na Alemanha, né? E ela vai para o mundo, mas ela vem inicialmente no Brasil de forma muito forte dentro do judiciário. Isso é uma coisa. A justiça restaurativa não. A justiça restaurativa é outra coisa. E justiça restaurativa tem abordagens lá em 1970 no Canadá, Austrália, nos Estados Unidos isso é muito forte. Então os países da América do Norte aplicam muito a justiça restaurativa ou as práticas restaurativas, seja no judiciário, seja na comunidade. O Brasil é muito novo ainda tudo isso. Então nós temos duas situações que são diferentes, mas que abordam têm o mesmo propósito, que é a justiça restaurativa e o direito sistêmico. Eles se alinham, não são coisas que se excluem, eles se alinham. E eles surgem mais ou menos no mesmo período, há uns 3 anos atrás. Então é tudo muito novo. Está tudo sendo construído ainda no Brasil. Então a gente tem curso de formação para quem quer ser formador ou facilitador de justiça restaurativa. Porque o judiciário não consegue encontrar pessoas que são capacitadas para facilitar. Aquele que vai lá não é um mediador comum, não é o conciliador comum. O facilitador precisa ter um outro feeling. Não é simplesmente se sentar e ver o acordo para que lado vai. Não é isso. É muito mais complexo do que isso. E nós não temos material humano para isso. Então, existe toda uma necessidade de você formar essas pessoas ainda. Mesmo porque na universidade não se debate isso ainda, né? Não faz parte da carga horária. Nós temos agora, a gente conseguiu incluir na Univale uma EAD com métodos alternativos de solução de transformação de conflito e dentro dela a gente trabalha a justiça restaurativa e abordagem sistêmica, mas não é grade curricular, entende? Então, mas aos poucos isso está vindo. Até é importante mencionar, a gente está com uma pós-graduação em Direito Sistêmico que abre agora em março, em Floripa, que é a única pós do sul do país. A gente só tem uma em São Paulo e agora vem essa para cá, que é a primeira fora do eixo, né? E a gente vê a necessidade que as pessoas têm de buscar esse conhecimento, porque não há onde estudar. Nós temos apenas cursos avulsos, né? Mas não tem uma formação específica. Então, a gente criou essa pós justamente para que a pessoa saia dali com uma formação em pós-graduação nessa temática que é muito mais humanizada. O senhor acredita que seriam os próprios operadores dos direitos que deveriam buscar auxílio na psicologia, economia, política e moral ao julgar o conflito? Olha, o conciliador, ou aquele que se propõe a ser um mediador do conflito do outro,
A gente parte desse princípio de que primeiro ele tem que estar inteiro ele tem que conhecer a si, as suas mazelas, as suas dificuldades. Porque o que a gente encontra de mediador, conciliador por aí, que tem mais problema do que as partes, é complicado. Então ele não vai ajudar em nada. Então um conciliador, um mediador verdadeiro, aquele que se propõe a ser realmente, ele tem que primeiro mediar os conflitos dele. Tem que fazer uma busca dos seus problemas. E aí ele vai ter que trabalhar com psicologia, ele vai ter que fazer autoconhecimento, ele vai ter que fazer uma formação pessoal e humanística nele. Depois ele pode ir até o mundo do outro e verificar como ele pode colaborar. Porque o mediador, nessas novas abordagens, ele não diz o que é certo e o que é errado, ele não dá o direito para ninguém. Ele simplesmente faz com que as partes busquem o que é melhor para elas. E aí entra uma questão muito difícil para nós, enquanto seres humanos, que é o não julgar. Porque a gente julga a todo momento. E o mediador também julga. Só que ele tem que saber que ele não pode julgar. Então é muito difícil. Então o direito em si não anda sozinho. Não tem como você trabalhar no direito só com o direito. O direito em si é a lei. A lei está ali. A gente precisa humanizar isso. Então você tem que trabalhar com a transdisciplinaridade, sim. Sociologia, criminologia e assim por diante. O direito sistêmico busca a solução para as partes envolvidas no conflito. É uma forma inovadora de justiça, pois pressupõe que ninguém completamente tem razão? O acordo que é celebrado a partir dessa temática traz a ideia de que ninguém perde. Esse é o ideal, ou seja, o acordo, ninguém perde. Todos têm que sair ganhando. Então tem que achar eles têm que encontrar uma solução em que todos saiam satisfeitos. Essa é a abordagem. Porque se um não sair satisfeito, o conflito permanece. E ele volta para o judiciário depois porque não pagou a pensão, porque descumpriu os dias de visita, ou porque reincidiu na violência. Então ambos têm que sair do acordo conscientes e felizes, entre aspas, com aquele acordo. Não pode ser bom apenas para um. Como é bastante novo, o direito sistêmico gera desconfiança. Uma frente acredita que, em geral, a invasão de técnicas e outras ciências ao direito não é boa, porque acaba sendo utilizada como uma fuga. Também há uma preocupação com relação às pessoas sem habilidade manejando técnicas de ciências próprias e supostamente danificando a psique de pessoas. Como o senhor responde a essas críticas? Bom, a primeira abordagem de que é uma técnica de fora que vem para o direito, que é uma técnica que é uma crítica que quem faz geralmente é porque ignoram como funciona. Essa abordagem é uma abordagem, primeiro, que tem que ser feita por profissional habilitado. Então não é qualquer profissional, e a gente tem visto que profissionais que não têm habilitação fazendo, isso realmente gera danos. Porque você mexe com toda a psicologia, todo o psiquismo, toda uma relação familiar da pessoa e depois não tem um acompanhamento. Isso é muito perigoso. Então, quem for se prontificar a fazer isso tem que ter formação, tem que ter conhecimento. E essa crítica é verdadeira, é acertada. Agora, de que não pode haver uma intromissão de técnicas dentro do direito, isso é falso. Isso é ignorante. Por quê? Porque o direito por si só não sobrevive. Eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar na aula, dentro da sala de aula, de que o direito se apropriou da fala da violência, ou seja, quem fala de violência é o direito. O direito não consegue compreender a violência. Quem consegue compreender a violência é a psicologia, a criminologia, são outras áreas. Então não tem como a gente trabalhar com violência doméstica somente aplicando lei, porque a violência, novamente, é um chamado de ajuda, é uma ajuda de pessoas. Por trás disso há toda uma relação que foge do direito. Então o direito sozinho não consegue alcançar isso. Então a gente precisa dessas outras áreas, dessas outras colaborações, para que o conflito seja realmente transformado em algo positivo. O direito não tem força para isso sozinho. Mas aí não entra o fato da nossa lei de execução penal ela não ser implantada na sua totalidade? Porque na verdade tu tem uma pena, quando tu cometeu um crime tu deveria cumprir e tu devia ressocializar. Hoje nossos presídios são apenas depósitos de pessoas. Não, aí a gente parte de uma premissa falsa. Mesmo que a gente implementasse tudo que está dentro da lei de execução penal, que não é implementada, é uma lei muito boa, muito avançada, mas ela não é implementada. Mas digamos que ela fosse implementada, eu vou ressocializar o preso? Não. Não, por quê? Porque nenhuma pena de prisão
tem por função ressocializar. Ah, professor, mas isso está lá na lei. A lei diz isso, mas na prática não acontece. Você não consegue trazer à sociedade nenhuma pessoa por meio de punição. E a prisão, ela é simplesmente punição. Ah, mas vamos dar emprego, vamos dar escola. Ele vai, ele entra, ele trabalha, ele estuda. Quando ele volta para a sociedade, ele volta para o seu núcleo e volta a delinquir. Porque é um problema que está lá fora e não foi olhado. Então, a questão do sistêmico é justamente isso. Quando a gente fez trabalho lá em Floripa, a gente trabalhou não com a questão do crime que ele praticou, mas onde é que está o motivador disso? O motivador está todo ele sempre na família. Tá, e aí você sai daqui e volta para onde? Volta para a família. O que tu vai fazer? Vou voltar a fazer. Ou vou agredir, ou vou assediar, eu vou voltar a traficar, porque tem um contexto familiar que ele tem que resolver aquilo. E às vezes não é só ele, toda a família precisa ser tratada. Sim, não é só ele. Às vezes é toda... E geralmente não é só ele. Geralmente tem várias pessoas da família que precisam compreender aquilo. Ele precisa de apoio também. Então, a prisão em si não tem função de ressocializar. Mas se fosse a LEP aplicada da forma como ela é prevista na lei, nós teríamos pelo menos nós poderíamos ter a garantia de que ele entraria na prisão e não sairia pior. Isso já é uma grande coisa. Hoje ele entra e sai pior. Mas não tem nenhuma perspectiva dele entrar e sair melhor. Nenhuma. Mesmo você aplicando a LEP. Porque a Lei de Execução Penal não aborda a questão principal, que é a questão do conflito que está lá fora. Que continua lá fora ainda. A gente tem um pacote de mudanças na área de segurança pública, né, que foi anunciado pelo ministro Sérgio Moro, né? O senhor acredita que veio para melhorar essa situação? Você não contém violência por meio da legislação. Não, isso é outra premissa falsa. Não existe. Não existe nenhum estudo no mundo que comprove de que você, punindo mais e aumentando pena, aquele tipo de crime vai diminuir. Não existe isso. Me admira, né, o Moro acreditar que isso seja possível. Me admira. A população acreditar que isso é possível, beleza. Porque isso é senso comum, pessoas que não têm o conhecimento técnico, agora ele tem o conhecimento técnico. Então, se tu pegar os maiores juristas da área criminal, de segurança pública, assim, 90% vão dizer assim, isso não vai alcançar o objetivo que se propõe, que é diminuir violência. Qual é o problema disso? O problema é que ele tende a aumentar a violência. E para um determinado grupo. Exato. Por mais que ele é feito para punir crimes de corrupção de colarinho branco, ele acaba sempre refletindo no crime da maioria, que é o crime de sangue, que é o crime de tráfico, que é o crime que pratica aqueles que têm menos... Né? Porque nós vamos ter um inchamento das penitenciárias, nós vamos ter mais gente presa por mais tempo, e isso vai inchar, e isso vai dar um problema seríssimo. Então isso não precisaria fazer um estudo a médio e longo prazo para você ver para quanto nós vamos subir a população prisional, e se nós comportamos isso. Porque se nós não comportarmos isso, hoje já está inchado, tu imagina daqui a 5 anos. Então essa é uma lei que ela pode dar um efeito negativo para daqui a 3, 4, 5, 6 anos. E aí lá na frente a gente vai ver, mas por que estamos vivendo isso? E aí tem que fazer o link, porque foi feita uma lei lá atrás que não diminuiu a violência, pelo contrário, aumentou ela agora, porque se você aumenta o encarceramento, automaticamente você aumenta a violência. Isso é tranquilo, isso é comprovado cientificamente que a violência, ela muito mais nasce a partir do cárcere do que fora do cárcere. Ao mesmo tempo, quanto mais tu bota a arma no mercado, mais tu tá aumentando a violência. A temática é a mesma, nós não temos cultura de andar armado, nós não temos... Não tem preparo, não tem... Os próprios policiais avisam, olha, para um civil andar armado, né, eu, policial, a gente tem alunos policiais, assim, eu, policial, andar armado, às vezes eu já me sinto incapaz de estar com essa arma porque eu posso fazer besteira. Tu imagina alguém que não tem o preparo suficiente para isso. Também é outra perspectiva de que vai gerar segurança. Não vai. Mas a gente precisa, talvez, passar por isso, para que lá na frente a gente olhe e fale assim, olha, foi avisado. Né? Porque nós não teremos uma estatística positiva. Talvez nós teremos um aumento de acidentes domésticos com armas, com crianças, violência doméstica contra as mulheres, que são hoje vítimas de arma de fogo, poderá ter um aumento. E aquela ideia de que, ou entre aspas, bandido,
não vai entrar numa casa porque tem arma, ele não respeita nem o policial armado e vai respeitar o cidadão que tem uma arma em casa. Então, é outra premissa falsa, é absolutamente falso isso. Mas o senhor, como estudioso e especialista, acha que realmente a gente precisava passar por isso? Porque a gente tem experiências que vêm de outros países que mostram que tu armar a população não está dando certo, né? Eu acho que, bom, nós tivemos um governo que trabalhou com a questão social por um longo tempo, com os seus problemas da questão de corrupção, enfim, mas que o lado social foi um lado muito interessante e bacana. E parece que isso não é do agrado. As pessoas querem mudar, né? Mas isso é muito mais pelo que nos é passado pela mídia, porque é plantada uma situação de medo e de insegurança, e isso é feito a partir de uma lógica de mercado. Você planta isso para depois você colher, e qual é a colheita disso? Você trazer novamente as indústrias armamentistas para cá. Por trás disso tem uma questão mercadológica muito forte. Então, foi avisado, foi dito, tem estudos, tem comparativos, a população não quer saber. Então, talvez a gente precise vivenciar isso, infelizmente, com aumento de violência e com morte de muitos inocentes, para eles se conscientizarem que realmente não era isso. Que nós temos uma população que parece que só acredita naquilo que vê, né? São muitas discussões em mesa de bar, então, quando você mas eu estudo o assunto há tanto tempo, não tem mais sentido. Diminuído, né? Você não tem sentido as pessoas que estudam isso. Tem sentido aquilo que eu acho que é o certo. Então, nesse caso, me parece que seja necessário essas pessoas sentirem o impacto disso nas suas vidas, para que delas comecem a retroagir. O Tribunal do Júri, ao julgar crimes contra a vida, é formado por pessoas da comunidade. O senhor acredita que esse método é o mais eficaz para se fazer justiça? Olha, o método do Tribunal do Júri é um método que, diferentemente das decisões proferidas por um juiz, são decisões que não são baseadas em provas, muitas vezes. São baseadas no convencimento. Tanto que eu voto sim ou não, e eu não preciso dizer por que eu voto sim ou não. Qual é o meu convencimento? Não sei, pode ser que eu tenha gostado do discurso do promotor, pode ser que eu tenha gostado da postura do advogado, pode ser que eu não tenha batido com a lata do acusador, pode ser que o acusado ali é uma pessoa que não me passou confiança. São tudo questões subjetivas. Então, talvez alguns dos jurados até consigam fazer uma avaliação de prova, mas basicamente não é. É um julgamento de convencimento, é um julgamento muito subjetivo. Bom, nós temos uma sociedade que é extremamente vingativa, que é extremamente punitivista. Então, tu leva isso para dentro do Tribunal do Júri, nós vamos ter uma consequência lá. Mas, olha só que interessante, há estudos que demonstram de que os tribunais do júri, ou seja, os populares que estão ali julgando, você tem mais chance de ser absolvido por eles do que por um juiz de direito. Então, olha só, nós temos uma magistratura que é extremamente punitivista, mais até do que a sociedade. Saiu pesquisa recente agora de que 80% ou 90% dos juízes aprovam a execução de pena em segundo grau, mesmo sendo claramente inconstitucional. 90% dos juízes aprovam isso. Bom, se eles aprovam, que têm conhecimento técnico da questão, sabem que isso afronta a Constituição, então imagina a população comum, que quanto mais preso tiver, mais felizes elas ficam. Mas essa aprovação é nova, né? Porque a gente conviveu e convive com crimes, pelo menos aqui no jornal a gente acompanha há mais de 20 anos, e 13 de segunda instância sempre ficou livre, né? E nunca se questionou, né? É porque a Constituição garante dá uma garantia de prisão para cumprimento de pena só após o trânsito em julgado. O que existia e existe ainda é a possibilidade de você prender alguém preventivamente. Então, alguém pode ficar preso preventivamente até... Sim. Agora, cumprir a pena somente após o trânsito em julgado. Mas o Supremo alterou essa decisão, que agora em abril volta a reavaliar novamente. Então, até abril, a princípio, a partir de uma condenação em segundo grau, pode cumprir a pena. Já pode cumprir pena, mesmo que não tenha requisitos para prender preventivamente, já cumpre a pena. O senhor fala abertamente nas redes sociais sobre o retrocesso social e humanitário da escolha do presidente Jair Bolsonaro. Pode explicar na prática essa afirmação? Ele representa uma classe política
ideológica que a gente visualiza com muito atraso. Tudo aquilo que foi conquistado com relação a questões sociais, questões humanitárias, questões educacionais, ele sinaliza semanalmente que irá regredir isso. Não porque ele queira piorar, mas porque a posição que eles adotam é uma posição de regresso, uma posição muito conservadora, uma posição que visualiza, que trabalha com a sociedade de uma forma muito dualista, entre as pessoas boas e as pessoas ruins. E a sociedade ela é pluralista, não existe, não tem como você separar o bom e o ruim. Então me entristece de ver, de ter que ir até o judiciário, e muitas vezes vendo o judiciário convalidar isso, a questão da fiscalização de professor em sala de aula. São discussões assim absolutamente vazias, né? Escolas sem partido, absolutamente vazias. Nós temos muitas coisas mais sérias para se preocupar, e a questão de gênero é algo que está sempre na boca de uma ministra. Então, religião entrando muito dentro do Estado. Então, são todos retrocessos que, se a gente voltar 30, 40, 50 anos atrás, a gente parece que não evoluiu. Então, nós estamos tendo alguns retrocessos, sim. Vejo um governo absolutamente perdido, um governo inexperiente, que entra no comando, não sabe o que fazer, quer aplicar as medidas de campanha, quando começa a implementar, recebe uma chuva de críticas, retroage, não sabe para onde ir, e com isso ele vai balizando o seu governo com base naquilo que a população vai aceitando e tal, mas por trás disso há vários outros interesses mercadológicos, de mercado, financeiros, e esses interesses, obviamente, são contra meio ambiente, direitos sociais e assim por diante. Então, são duas forças. Se há para dividir esse governo em duas partes, é uma parte do social e do humano, do ambiental de um lado, e uma parte do capital do outro. É muito claro isso. Isso está muito visível. E eles não têm vergonha de esconder isso. Tudo que está acontecendo, nada disso deixou de ser falado na época de campanha. Exato, não é nada novo. Exatamente que ia acontecer isso e está acontecendo, né? E o mais interessante é que muitos concordam. Sim. Muitos concordam, acham que isso é bom. Então, nós voltando, parece que precisa viver, parece que a gente precisa passar por aquilo para a população acordar e ver que não é por aí. Talvez o grande embate que ocorra, ou que deva ocorrer agora com a MP da Previdência, né? Onde a dificuldade de tu ter acesso à Previdência, né? Porque aí você vai atacar todo mundo, né? Você vai pegar justamente da dona de casa, do agricultor até o empresário, você vai colocar todo mundo num descontentamento, né? Mas ainda haverá gente dizendo que tá bom.